Pega a função f de x igual a 1 sobre x, que é uma função ímpar. Ó, o seu gráfico é assim. Tá? Se o ponto está no gráfico, o seu simétrico em relação à origem também está no gráfico. Essa distância daqui para cá é igual a essa. Tá? Agora, se você pega... Isso aqui é uma função que ímpar. Agora, você pega f de x igual a 1 sobre x2. Isso é uma função par, né? Essa função é uma função par. E o gráfico dessa função é assim. Aí o seu gráfico ele é simétrico em relação que relação ao eixo das ordenadas. Se for par, ela é uma função par. Se for ímpar, ela é uma função ímpar, claro, claramente, né? E tem um resultado que diz o seguinte. Proposição. Exercício, né? Tem mais um exercício. Vou colocar como uma proposição aqui para você fixar e lembrar disso. Seja f uma função se f é par, então a sua derivada é ímpar. A derivada de uma função é uma função. Se uma função é par, a sua derivada é ímpar. Tá? Se f é ímpar, então a sua derivada é par. A prova é simples. A prova é bem simples. Eu tenho que mostrar o seguinte. Para mostrar que se f é par, ó, vamos supor o seguinte. Se f é par, então dado x no domínio de f, tem-se o quê? Menos x também pertence ao domínio de f e f de menos x é igual a quê? A f de x, correto? Tá bom? Se f é par, então, dado x no domínio de f, tens menos x pertence ao domínio de f e f de menos x é igual a f de x. Por quê? Isso eu só, não precisa nem colocar isso, é só para fixar. Uma função é par quando o domínio de f é o quê? Simétrico, tá? E vale isso aqui, tá? Aí eu quero mostrar com isso que a derivada da f é ímpar.
Para mostrar que a derivada da f é ímpar, eu tenho que mostrar que o domínio da derivada é simétrico, tá? E que a derivada em menos x é menos a derivada em x. Tá aí? Tá aí? Bom. Daí, admitindo que f é par, você conclui logo isso. Daí, se x pertence ao domínio de f', domínio da derivada, então eu quero mostrar que o menos x está no domínio da derivada primeira, e a derivada primeira em menos x é a derivada primeira em x. Então vamos logo para o limite. Então, quem é o limite? Com u tendendo a x, com u tendendo a x não, com u tendendo a menos x, de quê? De f de u, menos o quê? F de menos x, dividido por quem? Por u menos menos x. Quem é esse limite? Se esse limite for um número real, esse limite é a derivada da função f no menos x. E antes disso, o menos x vai pertencer ao domínio da derivada. Ora, mas esse limite quem é? É o limite com u tendendo a quê? A menos x de quem? De f de u menos f de x, porque f de menos x é f de x, tá certo? Lembre, a derivada, o domínio da derivada está contido no domínio da função, sempre ocorre, tá? Então, você tem isso aí, dividido por quem? Por u mais x. Aí eu vou fazer a seguinte mudança de variável, tá? Eu vou pegar e escrever isso aqui assim, ó. Isso é o limite com u tendendo a x. E você não esqueça que f de u é f de menos u, porque a função é par, menos f de x. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um menos na frente e vou escrever menos u mais x. Só que o menos u mais x é menos u, tá? Menos u mais x. Vou colocar o menos na frente, então vai ficar menos u menos x, certo? Todos concordam com isso? Por quê? Porque eu vou fazer uma mudança de variável no limite. Porque quando u tende a x, o que é que acontece com menos u? Tende a menos x. Tende mesmo. Então eu posso fazer a mudança de variável, isto é, eu vou chamar menos u de v. Tá? Quando o u tende a x, o que acontece com v? Tende a quê? Menos x. Então isso aqui, desculpe, u tende a menos x, aqui, o que eu falei está correto. O que eu falei está correto. Quando u tende a... Mas aqui u tende a menos x. Então o que está errado aqui? Tende a menos x. Então, o que eu falei está correto, mas não é isso que eu quero. De novo. Quando u tende a menos x, o que é que acontece com v? Tende a x. Tá? Então eu vou fazer a mudança. Então isso aqui fica o limite. Mudança de variável no limite. Quando v tende a quem? A x. Porque se o u tende a menos x, o v tende a x, porque o v é menos u. Aí o que é que fica aqui? Fica f de quem? De v menos f de x dividido por quem? Por v menos x. E quanto é que é esse limite aqui quando v tende a x?
O menos aqui, que eu esqueci. Então, isso aqui dá quem? Dá menos a derivada da f em x. Isto diz o quê? Que é um número real. Por que é um número real? Porque a f é diferenciável em x. Eu estou pegando o x no domínio da derivada. O que significa o x no domínio da derivada? A f é diferenciável em x e esse limite aqui, esse limite tirando menos, é um número real. Então, isso aqui dá f menos x. Então, isto diz o quê? Isto diz que x pertence ao domínio da... Desculpe, isto diz que menos x pertence ao domínio da derivada, tá? Porque eu estou pegando o limite disso aqui com u tendendo a menos x. Esse limite é um número real. O que é que isso diz? Diz que menos x pertence ao domínio da derivada e quem é a derivada em menos x? Quem é a derivada em menos x? Quem é? A derivada em menos x é esse limite. Por isso que eu parti dele. A derivada em menos x é esse limite. E quanto é que dá esse limite? Menos a derivada da f em x. Então, para todo x, olha o que eu demonstrei. Eu demonstrei que se x está no domínio da derivada, o menos x também está no domínio da derivada, e a derivada em menos x é menos a derivada em menos x é menos a derivada em x. Isto diz o quê? Que o domínio da derivada é simétrico e eu tenho essa igualdade aqui para todo x no domínio da derivada. Logo, a derivada é ímpar. Logo, a derivada é o quê? Ímpar. Derivada é uma função ímpar. Repare, pessoal, qual é a minha hipótese? Qual é? F é par. Então, de imediato, sai, pela definição, que se x está no domínio da f, menos x está no domínio da f e vale essa igualdade. E eu quero mostrar com isso, porque isso é a hipótese, é o significado da hipótese, a f é par. Eu quero mostrar com isso que a derivada é ímpar. Então, eu tenho que mostrar que o domínio da derivada é simétrico e a derivada em menos x é menos a derivada em x, qualquer que seja x no domínio da derivada. Então, eu vou partir aqui de x aonde? No domínio da derivada. E vou calcular esse limite. Quem é esse limite? Esse limite, em existindo, diz que a função f é diferenciável onde? Aonde? Em menos x. E esse limite quem é? É a derivada da f em menos x. Se ele existir, for um número real. Então, primeiro vamos mostrar que ele é um número real. Então, eu parto dele, chego aqui, tá? Escrevo esse limite assim. Olha, eu transformo f de u em f de menos u. Aí esse u mais x que está aqui embaixo, eu coloco o menos na frente. Aí fica menos u menos x. Aí eu farei uma mudança de variável no limite. Qual é a mudança? Eu vou chamar v de menos u. Quando u tende a menos x, o que é que acontece com v? Tende a x. Tende. Portanto, eu posso fazer a mudança de variável no limite. Então, isso aqui fica o limite com v tendendo a x, de f de quem? O menos aqui, continua. F de v menos f de x dividido por v menos x. Mas quando eu olho para cá, tiro o menos, quem é esse limite? Esse limite existe? Existe. Porque a função f, por hipótese, eu estou pegando aqui, ó. Eu estou partindo de que x está no domínio da derivada. Então, esse limite, por hipótese, é um número real. Com menos na frente, fica menos a derivada da f em x. Ou seja, esse limite aqui é um número real. Isto diz o quê? Diz que f é diferenciável em menos x, isto é, menos x está no domínio da derivada,
E ele, o limite, sendo a derivada em menos x, é menos a derivada da f em x. Entendido? Então, com isso eu mostrei, se f é par, a sua derivada é o quê? Ímpar. E de forma análoga, você consegue demonstrar, tá, que se f é ímpar, a sua derivada é par. Como exercício, faça isso, tá? E aí encerra a demonstração. Isso aí eu deixo, a outra parte eu deixo para vocês. Tá? Se f é ímpar, então a sua derivada é par. Você vê isso geometricamente, ó. Geometricamente você vê isso. Porque, olha aqui, se eu estou com uma função que é ímpar, ó, se eu estou com uma função que é ímpar, vamos observar isso geometricamente. Pega uma função que é ímpar. O seu gráfico tem que ser algo assim, ó. Né? Tem que ser simétrico em relação à origem. Quer dizer, tem que ser todo simétrico em relação à origem. Se ele é simétrico em relação à origem, pegue, por exemplo, esse ponto aqui. X. Aí, suponha que a função f é diferenciável em x. Então, você tem uma reta tangente aqui. A reta tangente. Quem é o coeficiente angular dessa reta? É a derivada da f em x. Aí você pega aqui do outro lado o menos x. Só que como o gráfico é simétrico em relação à origem, se aqui tem reta tangente, aqui também terá de ter reta tangente. Que é o menos x. De novo, como o gráfico é simétrico em relação à origem, essas tangentes serão o quê? Paralelas. Então elas têm o mesmo coeficiente angular. Tá? A função é ímpar, mas a derivada é par. Por quê? Porque a reta tangente aqui, o coeficiente angular é f de x, é a derivada da f em x, e a reta tangente aqui, que existirá por simetria em relação à origem, ela é paralela a essa reta aqui. Então, o seu coeficiente angular, que é a derivada da f em menos x, os dois coeficientes angulares são iguais. Tá? Quer dizer, a função é ímpar, mas a derivada é par. Geometricamente você vê isso. Tá? Mas a demonstração é essa, é a que está aqui que você vai fazer. Entendido? Tá? Vamos fazer uns exercícios aí. Deixa eu... Vejamos alguns exercícios.